Vídeo vai deixar muito claro o que eles vão fazer com o nosso país. E um detalhe que pouca gente percebeu que você vai entender agora. O voto do Fux no julgamento do Bolsonaro foi determinante para abrir caminho de uma reação internacional dos Estados Unidos e também países aliados. Lula e Moraes estão cada vez mais encurralados. O sistema está desmoronando e o desespero deles já reflete nas suas decisões. Você não vai acreditar no que o Lula e o STF está querendo fazer aqui no Brasil. E para completar, uma prisão acaba de acontecer. Eu quero te mostrar tudo o que está acontecendo, mas antes, claro, deixa eu te cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom ter você por aqui. Peço para você deixar aqui embaixo o seu like e também me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, tá? Quanto mais pessoas sabendo o que está acontecendo no Brasil, melhor. O povo brasileiro precisa acordar. Então faça isso, tá bom? E também se inscreva aí no canal, que aqui tem notícias quentes todos os dias. E pessoal, sem enrolação, já vamos vir direto aqui para as principais informações do dia, meus amigos. Olha só o que está acontecendo. A MPF agora pede cancelamento da concessão da Jovem Pan por conteúdo antidemocrático durante as eleições de 2022. A gente criticou a Jovem Pan aqui em 2022. Talvez você goste da Jovem Pan, talvez você não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas a Jovem Pan estava sendo perseguida em 2022. Estava quase sendo censurada. E aí, entre escolher a guerra e a submissão ao sistema, eles optaram por se submeter, por abaixar a cabeça para a censura, por não falar o que realmente estava acontecendo. E por conta disso, muitos brasileiros abandonaram a Jovem Pan, não gostamos mais desse programa, o que aconteceu com ele, e aí ficou nisso. Conseguiram se manter no ar, mas agora, depois de muito tempo, a sua submissão está dando frutos. E agora estão sendo perseguidos, mesmo abaixando a cabeça, mesmo aceitando ser censurados. Então, estão colhendo o que plantou. É óbvio que a gente não concorda com isso. Uma mídia, uma imprensa, claro que pautado pela verdade, pelos fatos, tem que poder dar a sua opinião, a opinião que quiser. E nós gostávamos sim da Jovem Pan, mas em vez de escolherem a guerra e continuarem lutando pelo povo brasileiro e ter sofrido as consequências naquele momento especial, que era a eleição, decidiram abaixar a cabeça para perder tudo agora. Bom, estão colhendo o que fizeram, né? Realmente muito triste o que está acontecendo com a Jovem Pan. Esperamos que eles não sejam tirados do ar, né? Mas provavelmente isso vai acontecer. E olha só, gente, o governo prepara um super sistema sem precedentes para operacionalizar o pagamento de imposto. É isso mesmo, tecnologia avançada para ajudar, né, no combate à fome, no combate ao desemprego, para ajudar o povo brasileiro, no saneamento básico, na educação, na saúde? Não, um super sistema para conseguir arrecadar impostos, pegar cada centavo do povo brasileiro para que consigam ficar cada vez mais inflados de dinheiro. A plataforma tecnológica vai tratar dos futuros tributos sobre o consumo, previstos na reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso. Porque você sabe, né? Isso não ia se passar, mas o Lula deu bilhões e bilhões em emendas para os deputados e agora conseguiram aprovar isso. Olha só o que vai acontecer agora no Brasil, gente. O governo federal prepara um super sistema sem precedentes no mundo para operacionalizar o pagamento de impostos. Os detalhes estão no G1 e a gente tem aqui no telão, inclusive, que é uma plataforma tecnológica que vai tratar dos futuros tributos sobre o consumo que são previstos na reforma tributária, que foi aprovada pelo Congresso. E aí esse sistema vai ser 150 vezes maior que o do Pix. Hoje o projeto piloto está em fase de testes com cerca de 500 empresas e um dos módulos dessa plataforma vai permitir que o valor dos impostos seja direcionado em tempo real para a União, para os estados, para os municípios, reduzindo a sonegação. E esse sistema também vai possibilitar o ressarcimento de créditos tributários que são usados ao longo da cadeia de produção, o que é justamente um dos pilares da reforma, e os detalhes estão no G1. Pessoal, fica até meio difícil de falar para vocês, né, de conversar sobre esse assunto. Em vez de usar a tecnologia de ponto para um tanto de coisa que o povo realmente precisa, eles estão aí, de uma nova maneira, tentando aí arrecadar mais dinheiro desse povo que é tão sofrido, que hoje luta para sobreviver. A maioria dos brasileiros não vivem
Eles sobrevivem e às vezes de alguma forma conseguem ali, né, pagar as coisas na nota, conseguem fazer alguma coisa para pagar menos imposto, para sobrar um dinheirinho a mais. E agora o governo não vai deixar não. Ou vocês pagam o imposto ou vão se ferrar. É isso que está acontecendo no Brasil. Realmente, que tristeza, né? Isso que nós já somos um dos países que mais arrecadam impostos. Se eu não me engano, desculpa, eu não tenho dado aqui agora, somos o segundo país que mais arrecada impostos. Mas o governo Lula, pelo jeito, quer ser o primeiro da lista. E olha só, pessoal, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos prevê anunciar nos próximos dias resposta à condenação de Bolsonaro. Eu quero mostrar para vocês o que o Marco Rubio falou. Como vocês sabem, o Marco Rubio é secretário direto do Trump. Estão ali, né, praticamente o braço direito do Trump, estão lado a lado. Prestem atenção nessas palavras aqui. Eu sei que é difícil ler com legenda aqui, mas olhem só. The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he's tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States. And has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that. And that's what, we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not, the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. The response... A resposta é que acabou o Estado de Direito do Brasil. Nós estamos vendo isso. Através de Alexandre de Moraes, estão perseguindo, estão censurando. E não só no Brasil, mas também extraterritorial. Tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. A ordem de censura é para tirar em todos os lugares. Eles estão vendo isso e eles estão inflando cada vez mais essa crise com o Brasil. Podem esperar, eu sei que tem gente que quer que tudo acontece hoje. Não, hoje mesmo eles deviam vir aqui, pegar o Lula, pegar o Moraes. Não é assim que funciona. Calma. Eles não podem simplesmente entrar no Brasil e fazer uma coisa dessas. Tudo está sendo montado, peça por peça. E eu quero te mostrar aqui como o voto de Fux foi determinante para que os Estados Unidos pudessem, né, alcançar cada vez mais o seu objetivo de poder agir contra o Brasil. Então podem esperar, pessoal, a coisa vai ficar feia. E olha só, o governo Trump também restringiu vistos para a ONU. Isso mesmo, o Brasil está protestando pelas restrições e também pode abrir uma disputa. Mas integrantes do governo brasileiro que vão à Assembleia Geral da ONU em Nova York ainda não receberam sua autorização. Tudo indica que o Trump não vai dar autorização e o Brasil ficará de fora da ONU desse ano. É óbvio, gente, países ditadores, países terroristas não participam de órgãos internacionais democráticos. Então é óbvio que o Brasil ficaria de fora. E olha só, pessoal, olha o que o Gilmar Mendes disse. Está na nossa Constituição que Senado, os senadores podem impeachment ministro por vários crimes de responsabilidade, que é o mais tranquilo de pegar, ou várias outras coisas. Olha só o que o Gilmar falou. O STF não vai aceitar impeachment de ministros. Tá aí, não sou eu que estou falando, ninguém está inventando. O Gilmar Mendes falou, o decano do STF, o ministro mais antigo de lá, aquele que mais leu a Constituição. Ele está dizendo que não vão aceitar impeachment de ministros. Tá ficando perigoso, viu, gente? Tá ficando muito perigoso. E olha só, pessoal, os Estados Unidos agora não vai negociar mais com terroristas. Foi o que o Paulo Figueiredo falou, porque olha só o que o Alexandre de Moraes mandou de aviso. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para a papuda. Como vocês sabem, os Estados Unidos disse que aplicaria sim novas sanções em tempo real no julgamento do Bolsonaro, mas não aconteceu. Eles condenaram Bolsonaro e ainda não tivemos nenhuma nova sanção. E agora o Moraes mandou avisar que se o Trump ousar impor novas sanções, o Bolsonaro vai direto para a papuda. Então a gente está nesse meio termo agora. A gente sabe que os Estados Unidos vai sim aplicar novas sanções e eles estão ameaçando de colocar o Bolsonaro na papuda. O Paulo Figueiredo disse que os Estados Unidos não vai negociar.
Ele não se negocia com terroristas, com ditadores. Então, provavelmente essas sanções irão vir. Então podem esperar que talvez o Bolsonaro vá sim para a prisão. E agora eu quero mostrar para vocês uns vídeos aqui que, meus amigos, eu peço sua ajuda para me ajudar a compartilhar. Me ajudem a compartilhar porque o povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo. Como esse sistema está ruindo. Por que os Estados Unidos estão preparando tanto para vir para cima do Brasil? Porque eles não vêm para brincar. Eles vão vir para dar o checkmate final aqui no Brasil. Me ajude a compartilhar, olha aí. Quem se lembra, quando eu falei há 3 semanas para vocês, os americanos deixariam para dar o duro recado ao Brasil na semana da ONU? A gente avisou. E se os americanos falarem que caso leve o Bolsonaro à papuda, eles vão invadir o STF, jogar uma bomba que nem fizeram com o Irã. Eles vão fazer um estrago no Brasil. E agora eles querem ser mimizentos e falar, olha só, tadinha da filha do ministro Fachin. Ela é professora. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Os Estados Unidos prometem mais sanções contra o Brasil por condenação de Bolsonaro. O secretário de Estado do Marco Rubio diz que o anúncio deve ocorrer na próxima semana. Isso é a mesma parte que vocês leram lá. Mas olha o que vem aqui embaixo. Olha só. Porta-voz da Casa Branca acusa Brasil de cometer lawfare contra Bolsonaro. Mas o que significa isso? Olha só. A Ursona da Coca-Cola aqui, tudo nervoso aqui tudo nervosa aqui no UOL, né? Olha só, o que significa isso? A porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, publicou em seu perfil oficial no X, na tarde de hoje, um texto da colunista do Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, cujo título, repetido por Levitt, é The Brazilian Way of Lawfare Gets Bolsonaro. Em tradução livre e aproximado, seria algo como o jeito brasileiro de justiçamento atinge Bolsonaro. O que é justiçamento? É utilizar a lei como perseguição política, utilizar o poder judiciário para calar seus adversários. E isso é matéria do Wall Street Journal. A Carolina Levitt, que é a porta-voz, né, da Casa Branca, ela apenas replicou a matéria. É mais uma reação de autoridades do governo Donald Trump à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes pelo Supremo Tribunal Federal na quinta-feira. O termo lawfare, em inglês, mistura law, lei e fair, guerra, e descreve a instrumentalização do sistema judicial para desacreditar, prejudicar ou neutralizar adversários. No contexto político, isso pode envolver investigações, processos judiciais e decisões que impactam a imagem ou a capacidade de atuação de figuras públicas. Bolsonaristas descrevem assim a situação de Bolsonaro. Já o STF e especialistas apartidários, muito, né? Que nem o pessoal do Prerrogativas, têm repetido que está garantido o devido processo legal no julgamento. Mentirosos. Isso é mentira. O veredito é um duro golpe para os apoiadores de Bolsonaro, mas muitos outros brasileiros, embora fossem fãs do ex-presidente, também esperavam um resultado diferente. Ah, sim, muito. Há anos eles se preocupam com o politizado Supremo Tribunal Federal. Agora o Tribunal Superior permitiu que o Ministério Público Federal leve ao ex-presidente o julgamento em Brasília sem recorrer a instâncias inferiores, com o propósito expresso de prendê-lo. Que se dane o Estado de Direito, diz o texto de O'Grady. Ela baseia boa parte da argumentação no voto do ministro Luiz Fux pela absolvição de Bolsonaro de todos os crimes, posição que a colunista acompanha. Fux foi o único voto pela absolvição na primeira turma, cujo placar acabou em 4-1. E aqui a gente volta para vocês, né? Vou estar voltando para vocês, porque não para aí não, pessoal. A coisa vai além. A coisa vai além. E por que eu estou falando que a coisa vai além? Vamos lá. Essa águia de cabeça branca que andou voando aqui onde eu estou e saiu me contando algumas historinhas, ela me disse também que um certo galináceo deu com a língua nos dentes e mostrou todo o envolvimento, né, com todo mundo. E olha só que coisa interessante. Logo aqui embaixo, olha aqui, o que já fazem os ministros do STF. Eles ameaçam levar Bolsonaro à papuda. Olha isso aqui, ó.
Trump levará Bolsonaro a papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministro do STF. Chefe da diplomacia norte-americana afirmou que deve haver anúncios na resposta dos Estados Unidos à condenação do ex-presidente. Eles estão ameaçando. Eu vou colocar aqui essa matéria para vocês. Olha só, colunista Mônica Bergamo, esquerdista de alto estirpe, esquerdista de alto escalão. Ela está dizendo com todas as letras que ministro do STF, ministros, e a gente já sabe quem são esses ministros, os Estados Unidos já sabem, eles estão com medo do que vem semana que vem. Estão ameaçando colocar Bolsonaro na papuda para tentar se safar do que está vindo na semana que vem. Compartilhem o máximo esse conteúdo. Olha só o que a gente está trazendo para vocês. Está aqui a maior prova de todas de que esse julgamento foi um julgamento político, visando perseguir e condenar um adversário político. Imagina só um tribunal supremo onde você não tem direito a recurso, o que fere o tratado internacional assumido pelo Brasil, aonde você simplesmente não dá oportunidade de ampla defesa, e o voto do ministro Fux foi espinho na garganta. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou trazer para vocês. Vou trazer uma outra matéria para vocês. A gente vai ler essa da Ursona da Coca-Cola daqui a pouco, mas eu vou trazer uma outra matéria para vocês daqui a pouco, que vocês vão ver quem é que está por trás de todo esse desespero. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente começa a falar muito disso, às vezes você vai pegando o trejeito das pessoas, né? Volta ao normal. Pronto, voltou ao normal. Estamos prontos aqui para a gente trazer o restante da matéria e as outras coisas para vocês. Adivinha quem é que está borrado de medo e está fazendo esta ameaça a Bolsonaro? Isso é uma ameaça séria e gravíssima. E vou dizer mais. Esses ministros que estão fazendo essa ameaça, eles estão cometendo crime de ameaça, crime de responsabilidade, crime contra o Estado democrático de direito. Não pode um magistrado dizer se vai mandar para papuda, para casa ou para PQP que o pariu. Cabe a ele única e exclusivamente cumprir a lei. E o que nós estamos mostrando para vocês, cada dia que passa, fica mais comprovado. Agora, vamos falar aqui com vocês tete a tete, cara a cara, face to face, como falam aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, então, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão querendo utilizar o poder que eles têm, a força que eles têm, para prender um homem inocente, mesmo sabedor de que eles são inocentes, ameaçando um outro Estado através de um terceiro. É isso que eu entendi, sim ou não? Os ministros do STF estão querendo utilizar do seu poder para ameaçar um outro país, no caso os Estados Unidos, de colocar um inocente na cadeia, na papuda, em regime fechado, com presos perigosíssimos ameaçando sua própria vida, um homem debilitado por uma facada covarde aplicada por um esquerdista, para tentar se livrar de sanções. É isso? O pessoal está respondendo sim, com certeza. E por que eu fiz essa pergunta, meus amigos? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Isso é uma ameaça a um outro Estado. Porque eles acabaram de dizer que os Estados Unidos estão levando Bolsonaro para a papuda. Agora, vamos fazer um exercício de um efeito contrário. E se os americanos, que têm o verdadeiro poder, principalmente o poder militar, falarem que caso leve o Bolsonaro à papuda,
eles vão invadir o STF, jogar uma bomba que nem fizeram com o Irã. Eles vão fazer um estrago no Brasil. Caso eles façam isso, seria muito diferente do que eles estão querendo falar a respeito do Bolsonaro? E qual seria o mimimi da esquerda se os americanos, que têm esse poder, utilizassem dessa mesma arma que o STF quer utilizar de chantagem? Se os americanos simplesmente falar, então se vocês estão ameaçando o nosso Estado, a nossa soberania, porque isso é uma ameaça à soberania, eles estão dizendo que caso os Estados Unidos tomem qualquer tipo de atitude, eles vão colocar o Bolsonaro na cadeia. Eles estão querendo arranjar confusão com um país que esse sim detém o poder. Detém o poder militar, detém o poder econômico, detém diversos poderes. Entenderam? É exatamente isso que nós estamos vendo nesse exato momento. Vamos lá. Eu quero lembrar aqui vocês de algo que eu falei há 3 semanas. 3 semanas. Quem se lembra aqui, quando eu falei há 3 semanas para vocês, que na minha opinião, naquela ocasião, os americanos deixariam para dar o duro recado ao Brasil na semana da ONU? Quem está lembrado quando eu falei isso para vocês? Vocês estão lembrados? Veja só, meus amigos. Eu estou falando com vocês aqui exatamente aquilo que eu falei há 3 semanas e anunciei a vocês. Eu falei, todo mundo falando assim, não, porque os Estados Unidos vão fazer um julgamento, na hora do julgamento eles vão dar decisões. Muita gente falou isso. E eu falei para vocês naquela ocasião. Eu disse para vocês, gente, parem e pensem. Vai ter uma Assembleia Geral da ONU. O Trump, ele é midiático. Por que ele vai tomar a decisão agora, se ele pode tomar a decisão nas vésperas da Assembleia Geral da ONU? Quem está lembrado disso aqui, diz eu. Só para a gente saber. Quem está lembrado, diz eu. Para que a gente saiba quem efetivamente se lembra quando eu trouxe essa notícia para vocês. Tá certo? Porque tem uns e outros aí depois que vêm falar assim, você não falou, você não lembrou, tal, etc. E aparecem uns outros aí, vira o disco, tá repetitivo. Pois é. A gente avisou que as coisas aconteceriam, que essa Assembleia Geral na ONU seria utilizada para dar um duro recado ao mundo inteiro, que estaria o mundo inteiro olhando. E era essa época que a gente tinha que estar preocupado. Olha só essa matéria completa aqui, que vocês vão ficar estarrecidos. Olha isso. E eles querem dizer que são os americanos que estão fazendo chantagem. Ministros do STF reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos de aumentar sanções ao Brasil depois da condenação de Jair Bolsonaro. Eles não ameaçaram. Eles avisaram. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado, o ex-presidente tem que começar a cumprir a pena em uma detenção. Olha isso. Uma parte do STF, no entanto, entendia que Bolsonaro poderia ter a boa vontade do tribunal para receber um tratamento menos duro, dada sua condição de ex-mandatário, sua idade de 70 anos e problemas de saúde que enfrenta. Eu achava que o tribunal não mexia com boa vontade, mexia com lei. Olha que coisa interessante, Mônica Bergamo. Eu achava que todo juiz ele tem que aplicar aquilo que está na lei. Dura lex et lex.